Bom dia, turma. Essa é a nossa 13ª aula do segundo trimestre. Nós vamos falar sobre os modelos cosmológicos até chegarmos, os modelos anteriores até chegarmos ao modelo hoje heliocêntrico do Sistema Solar. Então, a partir do século V a.C., a Grécia ela começou a estudar, a florescer diversas ideias do conhecimento. A preocupação com a natureza e com a racionalidade que eles começaram a ter fizeram com que desenvolvesse algumas áreas como a filosofia, a medicina, a história e a astronomia, que começou a ser objeto de muitas investigações para os gregos. Então, eles são os precursores, foram eles que iniciaram o estudo da astronomia. O primeiro modelo é o modelo geocêntrico. É o modelo mais antigo do Sistema Solar e, segundo este modelo, a Terra ela era o centro do universo, com todos os planetas e o Sol girando ao redor dela. Então, eles acreditavam que a Terra ela era imóvel, que ela ficava no centro do universo. E nesta época, o que eles conheciam? Eles tinham conhecimento da Lua, do Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E eles ainda acreditavam que o universo era finito, então tinha fim, e imutável, que não mudava nunca. Então, eles acreditavam num Deus que criou este universo finito e que esse universo nunca muda, ele permaneceu imutável sempre. Aí começou então o modelo heliocêntrico. Bom, essa teoria, na realidade, ela começou no século III a.C., que ela começou a ser desenvolvida. Porém, somente no século XVI depois de Cristo é que Nicolau Copérnico começou então a estudar e apresentou este modelo. Mas o início dele realmente foi bem antes, lá no século III a.C. Por que eles começaram então a estudar novamente este modelo? Porque eles precisavam aumentar a precisão, ter certeza quais eram as rotas comerciais, porque eles viajavam muito de navios, então eles tinham que ter mais conhecimento, também para aprimorar essas cartas celestes e as orientações dos astros, porque naquela época a orientação que eles tinham era através das estrelas, Neste modelo, o Sol ele é imóvel e ele se encontra no centro do universo e que as órbitas circulares, mas os planetas não descreviam alguns movimentos que alguns outros astrônomos diziam que era o movimento epiciclo que a gente vai ver depois. E este modelo ele foi reprovado pela Igreja Católica porque ele contradiz. A Igreja dizia e afirmava que a Terra era o centro de tudo, que era ela, o nome já dizia, geocêntrico, era a Terra que estava no centro e todo o planeta e o Sol que giravam ao redor dela. Então, a gente sabe, uma das coisas que não é correto, por exemplo, é que o Sol ele não está no centro do universo. O Sol ele se encontra no centro do Sistema Solar e não do universo. Essas cartas celestes, então, a função delas, e é usada até hoje, para identificar e localizar objetos como as estrelas, as constelações, os planetas, e ela é usada nas navegações. Então, neste modelo heliocêntrico, o Sol está no meio, e ao redor, então, circulam Mercúrio, Vênus, a Terra, a Lua, Marte, Júpiter e Saturno. Este é o modelo heliocêntrico.
Teve também o modelo ptolomaico. Este modelo, todos os modelos anteriores, eles serviam de base para este modelo, que foi feito pelo astrônomo Cláudio Ptolomeu, no século III depois de Cristo. Ele perdurou por toda a Idade Média até ser contestado lá por Copérnico no século XV, né, depois de Cristo. Mas Ptolomeu ele dizia que a esfera das estrelas eram fixas e elas davam uma volta em torno da Terra todos os dias. E o Sol faria também esse movimento e a Lua também. Então ele dizia que as estrelas ficavam nesses locais dando volta, né, que a Terra ela era o centro e que ao redor da Terra circulavam, giravam ali o Sol e a Lua. Ele dizia então que havia esses dois movimentos, o movimento epiciclo e o movimento deferente. O movimento epiciclo é o movimento, este aqui, que o planeta dá sobre si mesmo, né? E o movimento deferente é o movimento que os planetas giravam ao redor da Terra. E a gente sabe que esse movimento deferente, por exemplo, ele não existe, né? E muito menos o epiciclo. Bom, temos também o modelo híbrido. Este modelo híbrido, eles não acreditavam em todas as outras teorias, né, que era a teoria heliocêntrica, porém ele dizia que os planetas orbitavam o Sol, ao redor do Sol, mas que o Sol e a Lua giravam ao redor da Terra. Então, essa era a teoria do modelo híbrido. E para ele fazer essa teoria, ele desenvolveu dois instrumentos. O primeiro deles é chamado de instrumentos sextantes. Difícil, né? Sextantes. Este modelo, ele é um instrumento para calcular, é um modelo para calcular a distância com base no tamanho do objeto. Então, ele é utilizado para medir o ângulo entre dois objetos, certo? E ele ainda é utilizado até hoje para fazer essas medidas. Ele também desenvolveu o quadrante. Então, o instrumento quadrante, ele é para medir os ângulos de até 90 graus. E a finalidade era tomar as altitudes, né, qual era a altura dos astros. Eles eram usados pelos navegadores portugueses e principalmente para medir a altura, então, ter uma ideia da altura dos astros. Bom, dentre todos esses modelos, então, o modelo que nós utilizamos atualmente, né, é o modelo heliocêntrico. E Galileu, um físico matemático, astrônomo, filósofo, ele defendia este modelo, o modelo heliocêntrico. E ele realizou vários estudos comprovando este modelo. Só que a igreja ela não aceitava, porque tudo isso ia contra as escrituras sagradas. Então, os livros que ele escreveu na época foram todos proibidos e ele teve que negar publicamente a sua teoria. E ele foi condenado à prisão domiciliar, então ele não podia sair de casa. Ele morreu em prisão domiciliar. Mas hoje a gente utiliza, é claro, o modelo heliocêntrico, né? O Sol e os planetas que giram ao redor, então, do Sol. Vocês têm umas atividades na apostila nova, na página 8, 1, 2 e 3. Uma boa aula e uma boa semana também.